Paz do Senhor. Amém. É sempre uma alegria estar com os irmãos. Nós vamos continuar nosso estudo de Hebreus. Hebreus capítulo 12. Portanto, nós também, posto que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos toda a sobrecarga e o pecado que facilmente nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e aperfeiçoador da fé. Essa primeira frase do texto de Hebreus, bom, só para vocês se lembrarem, a carta aos Hebreus é uma carta porque os hebreus estão com medo de morrer. Ou seja, eles estão sendo perseguidos. A igreja aos Hebreus estava sendo perseguida e eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Porque eles vinham daquelas promessas do Antigo Testamento, de que o Senhor guardaria o seu povo, etc, etc. É verdade que eles agora eram um povo submisso aos romanos, mas eles tinham toda uma história. Além de ter toda uma história de caminhada com Deus, e todo o caminho que a gente conhece, que está escrito no Antigo Testamento, eles tinham um tratado com os romanos, que os romanos não impediam os judeus de fazerem os seus cultos. Liberavam-nos sem crise, eles não precisavam prestar culto ao imperador. Então eles eram os únicos que tinham essa permissão. Então eles não estavam acostumados a serem perseguidos por causa da fé. Mas agora eles estão reconhecendo Jesus como Messias. Agora eles estão entendendo Jesus como aquele que havia sido prometido pelos profetas. E agora os cristãos estão sendo perseguidos. Simples assim. Começa com a perseguição de Saulo, né? E vai se estendendo. Por quê? Porque os cristãos começaram a ser vistos como os sediciosos, aqueles que seguem um outro rei, que não é César, que é Jesus de Nazaré, que, aliás, é chamado pelos títulos de César: Senhor, Filho de Deus, Rei, Ungido. Todos esses títulos eram títulos do César, que Jesus tomou para si. E não bastasse isso, as notícias sobre Jesus eram chamadas de O Evangelho, que era o mesmo nome que se dava às notícias do Império. Então, quando
o porta-voz do Império ia ler as notícias de Roma, de César, etc., ele dizia que ia ler o Evangelho, as boas notícias do Império. E agora os cristãos estão dizendo que Evangelho são as boas notícias sobre o Cristo, o verdadeiro Rei, Jesus de Nazaré, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Pronto. Está feita a bagunça toda. Agora, os cristãos estão sendo tidos como inimigos de Roma. Por quê? Porque tem um outro rei, né? Simples assim. Então, eles começam a ser perseguidos. E não poucos hebreus começam a repensar a fé. Repensar-se, no final das contas, não tem um jeito de fazer isso continuando judeu. Essa é a coisa. Aliás, tentativa que eles fizeram, porque eles no começo eram só mais um partido judaico. Tinha os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes, e aí passou a ter os do caminho. Era mais um partido judaico, que era o partido dos seguidores de Jesus, que vai aparecer na carta do Tiago. Lembra que o Tiago diz, chega um camarada na sinagoga e ele é que ofende vocês, mas vocês o tratam bem porque ele é rico, etc. Já viu isso em Tiago? Então, porque naquela época eles iam para a sinagoga ou para o templo, dependendo do lugar onde eles estavam. E no sábado, isso no sábado, e no domingo fazia reunião cristã. Por isso que a gente passou a fazer reuniões aos domingos, porque aos sábados eram as reuniões na sinagoga ou no templo. Então eles tentaram isso no começo, mas depois que Estevão disse que nós não tínhamos mais nada a ver com o templo e que Jesus tinha dito que o templo ia ser destruído e que não era mais para estar lá no templo como os irmãos estavam. E aí o povo se revoltou, porque afinal de contas o templo era a casa sagrada. O povo se revoltou, entendeu que o Estevão era digno de apedrejamento, e o Saulo, que estava lá, que era membro do Sinédrio, concordou. E apedrejaram mesmo o Estevão. E ele morreu. Morreu lapidado. Tem uma cena bonita na morte dele, porque ele vê Jesus em pé para recebê-lo, mas começa a perseguição. E aí começa a perseguição em todas as sinagogas, com os do caminho. No começo, era restrito aos que pensavam como Estevão. Por isso que os apóstolos ficaram em Jerusalém. Porque os apóstolos não pensavam como Estevão. Tanto é que eles levavam os irmãos para a sinagoga e para o templo. Mas o Estevão, que era diácono, que surge como líder em Israel depois da celeuma das irmãs que eram preteridas na distribuição dos bens, e o Estevão foi um dos eleitos para ser diácono da igreja, para cuidar da justiça social, etc. O Estevão era um sujeito poderoso em palavras e obras. E ele, então, foi quem o Senhor usou para dizer, isso aqui acabou. Alguém um dia tem de dizer, isso aqui acabou. De quando em quando na história, precisa de alguém que diga, olha, sinto muito, mas isso aqui acabou. Isso aqui não faz mais sentido. E esse foi o Estevão que fez. Isso foi o Estevão que fez. Por causa disso foi morto. E todos os que concordaram com Estevão foram perseguidos, primeiramente por Saulo. Mas depois, essa perseguição,
que no primeiro momento era restrita aos que pensavam como Estevão, se estendeu para toda a igreja. E a igreja era majoritariamente uma igreja judaica. Tá certo? Majoritariamente uma igreja judaica. A igreja só deixa de ser judaica em duas situações. A primeira, que eles não tinham controle, que é a igreja etíope, que o Filipe, fugindo da perseguição, encontra o oficial da Etiópia, lendo Isaías 53, e ensina para ele o significado de Isaías 53. Então ele pede para ser batizado, é batizado e vai embora para a Etiópia. E assim começa a igreja etíope, que é a mais antiga das igrejas. Pastor, ainda existe essa igreja, né? Ainda existe. Uma coisa muito bonita. É, exatamente, ainda existe. Tem aqueles sacerdotes, eu vi uma vez um vídeo sobre isso. É, eles estão lá. Igreja. É, eles pegaram os hábitos dos ortodoxos, mas eles estão lá. O patriarcado deles continua lá. Então, e aí a igreja era judia, até que os perseguidos por Saulo chegam até Antioquia. E aí lá em Antioquia eles começam a pregar para os gentios, antes dos apóstolos fazerem isso oficialmente. Eles começam a pregar para os gentios e formam a igreja de Antioquia. Tá certo? A igreja judaica ainda era a igreja majoritária. Mas agora a igreja majoritária está sendo perseguida. A perseguição que antes se atinha aos irmãos que concordavam com Estevão, agora generalizou. E os hebreus estão sendo perseguidos. E essa carta é justamente para dizer aos hebreus: não se deixem abater, não se esmoreçam, não percam a fé, não percam a resiliência, vale a pena morrer por Jesus. Essa é a mensagem de Hebreus. É lamentável ter de dizer aos irmãos que nós perdemos a igreja judaica. Com todo esse esforço do livro de Hebreus, nós perdemos a igreja judaica. A igreja judaica desapareceu e nós só ficamos com a igreja do norte da África e a igreja do ocidente, que é a igreja fundada por Paulo, tá certo? Que cruzou para pregar para o pessoal da Macedônia. E aí começa então a igreja ocidental. E a igreja judaica desaparece. E a última notícia que a gente tem sobre a igreja judaica era uma notícia que corria por volta do século V da era cristã, portanto depois que a fé cristã já era a religião oficial do Império, por causa de Teodósio. Então a notícia que se tinha, que se comentava no século V, era de que com a invasão de Jerusalém, os irmãos da igreja que ficavam no Vale de Ágaba, que era onde eles se reuniam, mudaram de local. E lá se perderam em heresias e desapareceram. Isso é o que se dizia no século V, mas ninguém mais sabia deles. Até porque, no ano 70, houve um grande expurgo dos judeus, o princípio da grande diáspora, e depois, no ano 250, o primeiro foi com o general Tito, depois, no ano 250, um outro general acabou com o que restava de judeus na Palestina. Como é que chamava o general? Não lembro agora. Mas ele
erradicou os judeus da Palestina e com eles a igreja judaica. A igreja judaica acabou, nós perdemos a igreja judaica. Então, nós estamos lendo um livro que foi a grande tentativa de salvar a igreja judaica. Lamentavelmente não aconteceu. A Bíblia conta muitas histórias assim, de ações divinas que não vingaram na história. Como se o Senhor estivesse dando uma última chance para algumas pessoas, já sabendo, obviamente, onde isso ia parar. Por exemplo, todos nós falamos de Elias e de Eliseu, que eram profetas no Reino do Norte. Pois mesmo com Elias e Eliseu, o Reino do Norte desapareceu. Então, Elias e Eliseu foram a grande e última chance que o Reino do Norte teve. Eles não abraçaram, perderam o direito de continuar na história. Então, isso tem muito nas Escrituras. Inclusive, o próprio Paulo, aos Romanos, anuncia o encolhimento de Israel. Tá certo? Porque ele reduz Israel de Deus ao remanescente fiel, que é o grupo que se rendeu ao Cristo, e que os outros desapareceriam. E só não desapareceriam porque o próprio Paulo, em Romanos, disse que Deus tinha uma profecia para os dissidentes, ou seja, para os que não seguiram o Messias, que é Romanos 9, 10 e 11. Que se você tirar do livro de Romanos, não faz diferença para a mensagem que Romanos traz aos gentios, mas faz toda a diferença para a mensagem que Romanos traz aos judeus, porque é uma profecia só sobre os judeus. É impressionante pensar que na história da igreja, tanto Agostinho, como Jansen, como Calvino, construíram toda uma teologia em cima dos 3 capítulos que eram para os judeus. Então, isso é a história da igreja. A igreja tem esses altos e baixos, essas idas e vindas. Então, aqui no capítulo 12, o autor ao livro dos Hebreus, cuja autoria a gente não sabe, pode ter sido o próprio Paulo, como muitos acham, pode ter sido Priscila, pode ter sido Madalena, pode ter sido um dos grandes apóstolos judeus. A gente não sabe. A gente só sabe que é a última chance aos judeus de se manterem firmes na igreja, firmes com Jesus. E é aqui que o autor começa a falar no capítulo 12. Olha, nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Quem é essa nuvem de testemunhas? Os mártires, que eles elencaram no capítulo, que ele elencou no capítulo 11. Aqueles que deram a sua vida, aqueles que viveram pela promessa, mas nunca a obtiveram, eles são os mártires. É uma nuvem de testemunhas. A ideia que o autor está passando para a gente, para eles, e que serve para nós, é que essas coisas não chegaram aqui de graça. Isso custou muito caro. Custou a vida de muita gente. De vez em quando eu cruzo com irmãos que estão tentando mexer com a Bíblia, e tem alguns, cada vez mais, tentando descartar textos da Bíblia, eu sempre digo para eles, esse livro custou muito caro. Esse livro custou muito caro. Muita gente morreu por esse livro aqui. Você não tem essa autoridade. Você não tem autoridade de pisar sobre o sangue dos mártires. Se você não entende, você fecha o livro e vai para casa. E deixa quem entende falar. Já que você não entende, vai embora. O que você está fazendo aqui?
Porque se eu pensasse como você pensa, eu iria embora. Porque um ser humano precisa ter um mínimo de coerência. Precisa ter um mínimo de coerência. Um mínimo. Você não pode exigir muita coisa do ser humano, mas uma coisa você pode exigir: coerência. Não foi você que falou? Foi. Então, estou esperando que você faça o que você disse. Um mínimo de coerência. Então, se você não entende, faz o seguinte: fecha o livro, vai para sua casa, vai procurar outra coisa para fazer. Minimamente seja coerente. Então, por quê? Porque tem uma nuvem de testemunhas dizendo que cada palavra desse livro valeu a pena morrer por cada palavra desse livro. E eles levaram esse livro das formas mais criativas para tudo quanto era canto do mundo, com uma única expectativa: fazer chegar a palavra de Deus. Simples assim. O Jorge Luiz Borges, um grande intelectual argentino, perguntaram para ele a quem o mundo devia o livro. E ele disse: o mundo deve o livro à tradição judaico-cristã. E aí o pessoal disse: por quê? Porque foram eles que disseram que escrever livro é uma coisa tão boa que até Deus escreveu um. Então vale a pena escrever livro, porque até Deus escreveu um livro. Então, essa ideia do livro é uma ideia nossa. O Senhor mandou registrar o que ele tinha a dizer aos seres humanos e o que ele queria que os seres humanos soubessem, vissem e tomassem decisões a partir disso. Ponto. Então, tem uma grande nuvem de testemunhas. E aí eles dizem: vocês têm de deixar essa sobrecarga, esse medo e o pecado que facilmente nos envolve. Pecado aqui não é essa coisa moral que a gente fala. Não. Pecado é idolatria. Idolatria. Essa é a ideia. Aliás, essa é a ideia em toda a Bíblia. Porque a lei não é legal. A lei é espiritual. É o que o Paulo diz lá aos Romanos. A lei é espiritual. Ou seja, a lei é para salvaguardar a adoração. Porque a ideia da lei começa com a adoração. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Não terás outros deuses diante dele. Essa é a ordem. E na cabeça divina, que é a que importa no final das contas, tudo que eu faço é adoração. Se não é para ele, é para outro Deus. Não importa se eu nomeio esse outro Deus ou não. Não é para ele, é para outro Deus. É mais ou menos assim: eu estou fazendo qualquer coisa e alguém pergunta para mim: que Deus sanciona você? Que Deus autoriza você a fazer isso que você está fazendo? E eu digo o nome desse Deus. Como eu sou teoricamente monoteísta, eu vou dizer: não é Deus nenhum. Bom, não é o seu Deus. Isso fica claro. Porque o seu Deus não autorizaria você a viver isso. Então não é o seu Deus. Então é um outro Deus. E é claro que o camarada poderia dizer: e por acaso eu não posso fazer qualquer coisa sem estar me remetendo a qualquer Deus? E aí a resposta a essa pergunta é:
Na cabeça de Deus, não. Na sua, sim. Na de Deus, não. Agora, o que nós precisamos discutir é qual dessas cabeças decidem sobre o mundo, decidem sobre a existência. Se for a sua, você está bem. Se for a cabeça de Deus que decide, melhor você pensar. Melhor você pensar no que está acontecendo. Então, essa é a lógica das Escrituras. Nós transformamos as Escrituras numa questão moral, porque a questão moral é muito mais light. As pessoas pensam que a questão moral é hard, é pesada. Não, ela é light, ela é leve. Porque é moral. E moral se discute, inclusive. Mas nas Escrituras não tem nenhum elemento moral. Nas Escrituras tem um elemento espiritual. Qualquer movimento é movimento de adoração. Ponto. É chato? É, porque a régua fica muito elevada. Claro que é chato. Mas na lógica bíblica, é como se você chegasse para alguém, como eu já disse, vendo viver seja lá o que for, e dissesse para essa pessoa: qual Deus que está bancando você aí, nisso aí? Aí ele diz: é o Deus X. Se ele for um politeísta, ele tem nomes para vários deuses. Um para guerra, outro para a colheita, outro para um bocado de coisa. Cada um tem um Deus. Qual é o Deus que está bancando você? Por quê? Por que a pergunta? Porque parece óbvio para a maioria dos seres humanos que a gente é bancado por alguém. Porque nós não somos a causa da nossa existência, nem a sustentamos. Então, parece óbvio que a gente é bancado por alguém. Essa percepção é anterior à revelação. Inclusive, todas as culturas, de todos os tempos, tinham essa compreensão. Nós somos bancados por alguém. Que a gente não se banca. Se a gente se bancasse, a gente não morria. Como a gente morre, então a gente não se banca. Nós somos bancados por alguém. Desde tempos perdidos na memória, essa é uma consciência. A grande pergunta da humanidade durante milênios não é se nós éramos bancados ou não por alguém, mas quem nos bancava. Aí quando Abraão, em primeiro lugar, depois Moisés divulgou isso num livro, começou a dizer: descobrimos quem é que nos banca. Descobrimos quem é o Deus Criador que banca toda a existência. E só tem um. É uma comunidade que vive em absoluta unidade. Essa é a grande mensagem. Tá certo? Bom, então aí é o que disse aquele filósofo, que inclusive era ateu, quando perguntaram para ele qual é o maior dilema da humanidade. Ele disse: o maior dilema da humanidade é saber se Deus existe ou não. E a pessoa que estava conversando com ele disse: mas por que o maior dilema da humanidade é saber se Deus existe ou não? E ele respondeu: porque se Deus existe, não se pode viver de qualquer jeito. Então, essa é a ideia. Então, a ideia
em todas as culturas, nunca foi que não houvesse quem nos bancasse. A grande pergunta é: quem banca a gente? Quem banca o universo? Quem banca tudo isso? Quem sustenta isso tudo? Então, Moisés avisou o mundo todo, porque escreveu um livro para todo mundo saber. Quem banca o universo é o Deus Criador. A comunidade trina. Errad. O Deus que é uma comunidade e vive em absoluta unidade. Esse Deus que é comunitário, mas que se manifesta a partir da unidade, é que banca todas as coisas. Então, quando alguém está fazendo qualquer coisa, a pergunta natural é: quem está bancando você nesse seu ato? Quem diz para você que, ok, pode fazer que eu seguro você aqui, eu mantenho você aqui? Não é o seu Deus. Então qual é? Então, é óbvio que é o seu Deus, que está bancando você na sua idolatria. Porque só tem um Deus. Então é óbvio que é o seu Deus que está bancando você na sua idolatria. Por isso a lei é para impedir a idolatria. Então a lógica da lei é espiritual. Qual é a grande demanda? Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante dele. Essa é a mensagem da lei. Então, a lei é espiritual, é para salvaguardar a adoração. Porque na cabeça divina, todo ato humano é um ato de adoração. E é isso que o autor de Hebreus está tentando dizer aos irmãos. Vocês precisam abandonar a idolatria, porque ela facilmente nos envolve. Por que a idolatria? Porque eles estão tentando não morrer por Jesus. E é muito fácil não morrer por Jesus. É só negar Jesus. Tá certo? Nos nossos atos, né? Nos nossos atos, nas nossas vidas, nos nossos pensamentos, enfim. É uma decisão nossa. E essa foi a grande mensagem da lei. Por quê? Porque de quando em quando os seres humanos se davam conta de que não aguentavam ficar sem idolatria. E aí a grande mensagem da lei é, tá vendo? Vocês precisam de Deus para não ser idólatras. Que é a grande mensagem de Jesus Cristo. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e aí vocês me adorarão. Serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo vem para vocês viverem como meus adoradores. E isso vai implicar num modo de vida. Tá certo? Essa é a ideia das Escrituras. Quando a gente transformou isso em moralidade, a gente baixou o nível. Porque aí é só comportamental e pune isso aí e está resolvido. Pune isso aí e está resolvido. Acha um jeito de punir ou de purgar, ou seja lá o que for. Mas não é
moral. Por isso que nós cristãos não acreditamos em reencarnação para pagar pecados, porque para nós cristãos não existe esse pecado moral. Eu sei que eu estou falando isso e você está dizendo, e Ari, então você não está ouvindo seus colegas pregarem. É verdade, eu não estou mesmo. Você não está ouvindo seus colegas pregarem. É verdade, eu não estou mesmo ouvindo os meus colegas pregarem. Porque para nós o pecado não é moral. Para nós o pecado é de adoração. É idolatria. Idolatria. Por que você está fazendo isso? Porque você está prestando culto a outro Deus. Tudo é uma prestação de culto. Como é que você está fazendo isso? Eu não prestava culto a Jesus Cristo? Essa é a pergunta cristã. Ei, você não prestava culto para Jesus Cristo? Eu me lembro, uma vez eu fiz uma pergunta para uma pessoa e eu disse, você vai fazer isso mesmo que você está me dizendo que vai fazer? E a pessoa me disse, vou. Você sabe que isso é frontalmente contra Deus? Você sabe disso? Que o que você está decidindo fazer é absolutamente contra Deus? E a pessoa me disse, faz 2 anos que eu não presto mais culto a Deus. Não é agora que eu vou prestar. Aí eu disse, ok. Você tomou a sua decisão. De agora em diante, nós estamos em rumos absolutamente divergentes. Nós nunca mais nos encontraremos. Então, é disso que as Escrituras Sagradas falam. Simples assim. E eu que fiquei impressionado com aquela pessoa, porque ela poderia ter usado N desculpas das várias teorias do comportamento humano para se justificar. Mas ela sabia exatamente o que estava fazendo. É raro, de vez em quando você encontra pessoas que sabem exatamente o que estão falando e que estão fazendo. Elas não douram a pílula, não fazem de conta que não sabem. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo. E eu vou fazer. Ok. Então, os nossos caminhos se tornam absolutamente divergentes de agora em diante. Nós não nos encontraremos mais. É isso mesmo? É isso mesmo. Não tem jeito, né? E ela sabia. É uma questão de adoração. Faz 2 anos que eu não presto mais culto a Deus. E não é agora que eu vou fazer isso. Ok. Está feito. Está decidido. Então, é disso que o autor de Hebreus está falando. Gente, essa idolatria facilmente nos envolve. É óbvio. Porque tem um bocado de coisas que nós achamos que é legal e que Deus acha que não é. Por que Deus acha que não é? Eu não tenho a menor ideia. Às vezes eu acho, mas Deus tem certeza. Então não é, então não é, não adora ele, tá bom. Então o autor do Hebreus disse, então corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando para Jesus. Que Jesus é que nos deu essa fé. Jesus que nos deu essa fé
pessoa de Deus e na redenção de Deus. Porque é nisso que nós cremos. Que Deus em Cristo Jesus está nos redimindo. Nos redimiu e está nos redimindo. Isso é o que nós cremos. E os hebreus também criam nisso. Ele é o Messias, ele é o grande Redentor. Ele é aquele a partir do qual cada um de nós foi gerado de novo, criado de novo, a partir da nova matriz que é Jesus. E isso veio por obra da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que veio a nós e mudou a gente de matriz. Agora a gente já não é mais ser humano a partir do primeiro Adão, agora a gente é ser humano a partir do último Adão, que é Jesus de Nazaré, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, e que veio em carne para nos libertar. Então é nesse caminho que nós estamos agora. E isso é o que o autor está dizendo aqui. Que essa fé foi Jesus que produziu em nós. Jesus que produziu essa convicção. Não só Jesus que produziu essa convicção, Jesus é que tornou essa convicção possível, né? Porque se ele não tivesse vindo, essa convicção não seria possível. Você tem convicção de que a morte e a ressurreição de Cristo, a vida, a morte e a ressurreição de Cristo resolveram o problema da gente com a existência. Tá certo? Agora Deus nos trouxe pode nos trazer de volta para Ele. Amém? Amém. Então tá bom. Então, nós que voltamos, nós voltamos como adoradores. É isso só. Nem mais, nem menos. E isso é o que pauta a existência da gente. Nós somos adoradores. Por que eu vivo assim? Porque eu adoro Jesus Cristo. É? Sim, mas assim, você não vai fazer nenhuma concessão? Não vou não. Eu adoro Jesus Cristo. Eu reconheço que Ele é o Deus que banca a existência do universo. Tá. Então, por causa disso, você vive assim? Por causa disso, eu vivo assim. E você não vai fazer nenhuma concessão? Não vou, não. Por quê? Porque eu sou um adorador, amigo. Você também é, só que você não sabe, e talvez seja melhor você não saber. Porque se eu contar para você a quem os seus atos adoram, você não vai gostar. Qual é a nossa grande questão? É que a gente não consegue se ver como seres diante da divindade. Nós sempre achamos que a divindade é um departamento e a gente é outro departamento. A gente não consegue se ver como seres diante da divindade. Esse é o nosso problema. E mais, a gente até acha que a divindade é meio injusta em fazer coisa nesse nível. Porque a divindade não nos dá liberdade. É verdade. Alguém tem que dizer isso. É verdade, é assim que a gente pensa. Então eu não tenho liberdade? Então eu não tenho liberdade para fazer o que eu quiser? E aí o autor de Hebreus diz assim: você pensa que está fazendo o que você quer? Você está sendo envolvido pela idolatria. Você acredita que está fazendo o que quer? Você é meio atarantado mesmo, hein?
Você está sendo envolvido pela idolatria. Tem alguém atraindo você. E não é o Cristo. Você tem ideia onde é que esse troço vai terminar? Porque a maioria esmagadora de nós não sabe que nós vivemos em regime de exceção. Nas Escrituras, tudo isso aqui é uma exceção. Porque nasce a partir da morte do Cordeiro, para que a existência seja mantida a partir da idolatria, apesar da idolatria, e vai realmente se tornar o que deve se tornar quando o Cordeiro terminar a obra da redenção. Aí vem o universo onde habita a justiça, onde a Trindade é tudo em todos. Aí, sim, nós chegamos lá. As Escrituras é como se fosse o seguinte: Deus começou a escrever uma frase dizendo: o ser humano é. Quando ele ia completar a conjugação do verbo, o ser humano se rebelou. Aí ele abriu um parênteses, e nesse parênteses ele começou a escrever a redenção. Só quando ele terminar esse parênteses é que ele vai completar a frase. Então nós só vamos saber quando ele completar a frase. Entendeu? Até lá, nós estamos no parênteses. Nós estamos na exceção. Tudo isso aqui é uma exceção. Por que razão nós nos convencemos que isso aqui é o definitivo? Eu não tenho a menor ideia. Porque no definitivo, nós não morreremos mais. Tá certo? Então, é isso que o autor está dizendo. Vamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, porque ele, pela alegria que estava proposta, suportou a cruz, desprezou a humilhação e se assentou para governar. Que sentar-se à direita do trono de Deus é assentar-se para governar. Então, por causa do que ele viu, ele disse: vai dar certo. Vai dar certo. Vale a pena porque vai dar certo. O que vai dar certo? A gente vai poder recriar os seres humanos. Porque essa é a proposta. Qual era a proposta? A Trindade decide que vai criar. Aí a Trindade vê que todo mundo que a humanidade vai abandonar a adoração e vai se tornar idólatra. Então não vale a pena criar, porque a hora que eles se tornarem idólatras, nós vamos ter de destruir tudo. Não vamos ficar bancando a existência de gente idólatra. E muito menos bancar a existência de anjo rebelde. Tá certo? Nós não vamos bancar isso aí. Vamos? Não, nós não vamos. Então, não vamos criar, ué. Não vamos criar, não vale a pena. E não adianta, porque a gente quer gente com arbítrio, porque eles são imagens e semelhanças da gente, e eles não aguentam o arbítrio. O problema é eles não aguentam o arbítrio. O arbítrio é um peso demais para eles. Eles não conseguem carregar o arbítrio. Mas sem arbítrio, eles não serão nossa imagem e semelhança. Então nós estamos num impasse aqui. Vamos fazer o seguinte: esquece esse negócio de criar. Aí o filho diz: não, mas a gente cria e recria. Como assim? A gente cria normalmente, depois a gente entra com uma outra matriz e começa a recriar a pessoa, membro por membro da humanidade, a partir de uma nova matriz humana. Ok? Bom, primeiro, não tem essa nova matriz. Segundo, essa nova matriz vai ter de vencer onde eles foram derrotados.
E eles serão derrotados bravamente, hein? Eles vão perder no quesito obediência, vão perder no quesito adoração, vão perder no quesito bênção e maldição, vão se tornar maldição. Eles vão perder no quesito vida, porque eles vão morrer. E eles vão perder no quesito luz, porque eles vão para as trevas. Então, precisa de uma nova matriz que vença no quesito adoração, vença no quesito obediência, vença no quesito bênção e maldição, anulando a maldição que eles vão fazer, vença no quesito morte e vença no quesito trevas, porque vai ter que ser uma morte que volta para a vida e traz a luz em meio a trevas. E tem mais. Essa matriz precisa bancar isso desde agora, porque a gente só vai poder criar a partir dessa matriz. Porque aí, a partir dessa matriz, a gente sustenta a existência apesar da idolatria. Porque a gente sustenta a existência na esperança da vitória da matriz. E aí? Aí o Deus Filho diz, eu vou. Você vai? Não, né? Todos nós vamos, porque a gente vai ter todo mundo sair desse lugar. Eu vou. Tá bom, então vamos sair desse lugar e vamos para o lugar da criação, que necessariamente agora é o lugar do caos. Porque a gente saiu do lugar e vai criar a partir da sua morte. É por isso que o Cordeiro de Deus é conhecido desde antes da fundação do mundo, e o sangue dele é conhecido de fato como o primeiro movimento na criação. Então, como a gente não compreende isso, a primeira coisa que acontece é a fé cristã virou uma grande enrolação. Porque o camarada não sabe no que está crendo, não sabe por que está aqui, e aí vem porque alguém disse para ele que se vier aqui sai com um apartamento novo. Viu? Aí, viu como foi rápido? Foi rapidinho. Uma vez, uma irmã de uma comunidade que eu pregava de vez em quando, encontrou um grupo de uma outra comunidade que estava saindo para evangelizar. Aí perguntou para esse grupo, como é que vocês evangelizam? A gente diz que quem vem para Jesus vai ser abençoado, inclusive pode ganhar até um apartamento novo. Então, foi daí que eu recebi esse insight maravilhoso desses irmãos. Então, porque virou a barganha do Deus mais forte. É verdade. Uma barganha. A barganha do Deus mais forte. Ou seja, bancou a idolatria. Fez de Jesus um ídolo. Esse é o problema. Aí você diz isso, o cara diz, você está sendo radical. Não, não estou sendo radical, estou sendo só e absolutamente lógico. O que está escrito é isso. Logo, só dá para chegar aqui. Se você não gosta do lugar onde chegou, não gosta, não gosta. Não precisa vir. Mas se você está convencido de que este lugar é o lugar onde a gente tem de estar mesmo, ótimo, então esteja de verdade. Esteja de verdade.
E aí as pessoas, então, transformaram esse esteja de verdade numa série de padrões morais, que não tem nada a ver, porque a questão é adoração. Ou seja, eu não pergunto se eu estou certo ou estou errado, eu pergunto, Senhor, isso aqui mostra o Senhor para as pessoas? Eles vão conseguir ver o Senhor nisso que eu estou fazendo? Vão? Ah, então tá legal. Maria, muda de Deus, mas continua da idolatria, né? É, exatamente. Que é isso que o pessoal fez. Entendeu? A idolatria é muito mais do que a gente pensa. Exatamente. O ponto básico é que nas Escrituras Sagradas, a idolatria é tudo. É o pecado. O que a gente chama de pecado, que a gente bota na moralidade, Deus bota na idolatria. Você lembra da conversa de Deus com Moisés lá no Sinai? Ele está dando a lei para Moisés. Eu sou o Senhor, que te tirou com mão forte do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Quando ele está ditando para o Moisés isso, ele diz, pode parar. O seu povo já elegeu um outro ídolo. Já elegeu um ídolo, um outro Deus. Pode descer, eu vou destruir tudo, vou fazer um outro povo a partir de você. Meu Deus do céu. Já não vale mais, a lei não vale mais. Eles já fizeram. Eu estou dando a lei para eles não caírem nessa tentação. Eles já caíram. Já construíram um bezerro de ouro, já disseram que o bezerro de ouro que os tirou com mão forte do Egito e que o bezerro de ouro é que vai levá-los deserto afora. Acabou, chega, pode parar aqui, desce e avisa para eles que não vai sobreviver ninguém e que eu vou fazer um outro povo e esquece. Aí o Moisés, não, peraí, Senhor, peraí. O senhor lembra que o senhor falou com Abraão? O senhor falou para Abraão que o senhor faria dele uma grande nação. E que o Senhor abençoaria a nação e que nessa nação todo mundo ia ser abençoado. Senhor, se o Senhor fizer isso, os egípcios vão dizer, olha aí, ó, libertou da gente para matar no deserto. E aí fez a oração que Jesus sintetizou. Qual foi a oração que Moisés fez? Santifica o teu nome. Que é a oração que Jesus repetiu lá na pregação que a gente chama de a pregação do monte, que lembra uma outra perspectiva do Sinai, só que agora é o Sião. Essa é a pregação do Monte Sião. É a outra perspectiva. Então, na cabeça de Deus, a questão é a adoração, amigo. Agora, qual é a nossa oração a Deus? Me ajuda a te adorar, porque não é fácil. Não é fácil. E Deus sabe disso. Por isso o Espírito Santo veio. Uma das pessoas da Trindade veio e disse, tá bom, eu venho morar em vocês, e aí a partir da minha morada em vocês, vocês vão conseguir me adorar. E isso é a salvação de vocês. A razão de vocês continuarem existindo e do universo todo continuar existindo. Vocês estão entendendo que vocês estão no meio da exceção? Estão entendendo? Isso é igual estar no fronte de uma grande guerra e lá naquele
trocação de tiros de tudo quanto é lado e bombardeio de tudo quanto é lado e tal, e você dizer, não, agora eu quero parar aqui, nós vamos tomar um cafezinho e vamos curtir aqui um pão de queijo gostoso, vamos dar uma parada nisso aí. Aí um camarada chegar para você e dizer, você ficou louco? Os caras não vão parar de bombardear só porque você quer um cafezinho, amigo. Os caras não vão parar de atirar só porque a gente quer um pão de queijo. Você não está vendo que agora não é hora de cafezinho, de pão de queijo? Que agora é hora da gente se defender dos tiros deles e achar como parar essa artilharia? Meu. E que agora é hora da gente ir para a artilharia? Então, isso é uma exceção. A guerra é uma exceção. Tá certo? Ninguém quer que a guerra seja a normalidade. Amém? Amém. Não me assusta, não. Me assusta, não. Não me diga que tem alguém aqui que acha que não. Normalidade tem que ser essa trocação de tiro. Não, todo mundo quer que isso, se acontecer, seja uma exceção. E que seja o mais rápido possível. Pois é, só que nós estamos numa exceção, no meio de uma guerra aberta contra as trevas, contra os agentes das trevas. E essa guerra é uma guerra por adoração. Um dia, nós vamos entender isso. Que uma voz apareceu para os homens e disse, é a mim que vocês têm de adorar. E os homens disseram, tá bom. Tá bom. E o Senhor tinha dito, o dia que vocês fizerem isso, vocês abriram mão da existência. Vocês abriram mão da existência. Porque esse ser que está pedindo adoração para vocês não tem condições de bancar vocês. Na verdade, eu é que banco ele. Vocês não entenderam. Se vocês tomarem essa posição, vocês desistiram da existência. Eu fico assustado que a maioria de nós lê o texto e não se surpreende com o fato de que a gente só morre. Porque era para ter deixado de existir. Não se surpreende com o fato de que Deus atenuou a consequência. Que a consequência era tudo deixar de existir. Mas Deus transformou isso em morte física e perda de comunhão espiritual. Mas em existência mantida. Como a gente não compreende isso, a grande maioria das nossas mensagens e dos nossos ensinos não tem a menor base. Porque o pregador não sabe de onde está vindo. E as pessoas que estão ouvindo não sabem o que estão ouvindo. E não entendem o que é que está em jogo no universo. Que essa é uma batalha por adoração. Não porque Deus precise de adoração. A Trindade precisa de adoração. A Trindade não precisa. Nós é que precisamos adorar o Deus verdadeiro. Para não sermos destruídos na nossa existência. Para não perdermos a existência. Para que o universo não perca a existência.
É isso que está em jogo, e é isso que o autor de Hebreus está dizendo. Segue Jesus Cristo. Porque ele disse lá no passado, eu vou. E aí o texto diz, ele, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a humilhação, e assentou-se à direita do trono de Deus. O que significa que ele assentou-se à direita do trono de Deus? Isso é uma expressão que significa ele aceita governar a história da redenção. Por exemplo, nós todos aqui temos queixas sobre alguns movimentos na história da igreja. São vários, em 2 milênios tem muita coisa que aconteceu que a gente tem certeza que não deveria ter acontecido. Lamentavelmente, aqui no Brasil, nós estamos num desses dias maus, em que a gente está vendo acontecer o que não deveria ter acontecido. Agora, a pergunta que eu faço para você é, e Jesus, que é quem governa a história da redenção, como ele vê esse movimento todo desde o século IV, quando nós traímos Jesus Cristo? Como ele vê tudo isso? E é isso que o autor está dizendo. Pela alegria que estava proposta, suportou a cruz, desprezou a humilhação e decidiu governar a redenção. Fez mais sentido para você o texto? Decidiu governar a redenção do universo a partir dos seres humanos. Então, meu irmão, minha irmã, você está numa posição privilegiadíssima. Privilegiadíssima. Porque o Espírito Santo veio morar em você. E ele é a garantia de que você está na adoração certa. De que você voltou para o verdadeiro Criador, para o Criador, porque não tem um Criador falso. Por meio do Cristo, que bancou a criação para poder recuperá-la. Tá certo? O Cristo bancou a criação para poder recuperá-la, dizendo, não, vamos criar assim, cria a partir do meu sacrifício, a gente banca tudo isso a partir do sacrifício, e depois a gente vai e recria seres humanos, e reconstrói a humanidade, e redime o universo. Tá bom? Tá bom. Então vamos. É dessa história que eu e você participamos, entendeu? E é isso que o autor de Hebreus está tentando dizer. Então vamos. Então é uma batalha por adoração. Então quando você estiver falando com o seu filho, com a sua filha, com o seu esposo, com a sua esposa, no seu trabalho, na sua casa, pergunta, pelo amor de Deus, esse negócio aqui que eu estou fazendo, adora o meu Deus, aquele que banca a minha existência, por quem eu vivo e para quem eu deveria viver? Isso adora ele? Adora. Mas então vamos fazer desse jeito. Não, isso não adora. Então isso é adoração ao tinhoso. O Shed dizia isso. Todo louvor que Deus não aceita, o diabo pega para ele. Por quê? Porque isso aqui é uma batalha por adoração. E você pensa que essa batalha é Deus buscando adoração? Não, essa batalha somos nós querendo fazer a adoração correta, porque disso depende a nossa existência. Porque isso explica a existência. A existência só existe porque o Cristo acreditou que era possível transformar-nos em adoradores. A gente cria eles de novo e eles passam a adorar corretamente e a garantir com isso o direito à existência. Entendeu?
Será que um dia nós vamos entender isso? Tomara. Às vezes eu digo, Jesus, eu não estou conseguindo falar. O Senhor vai me perdoar, mas eu não estou conseguindo. Não está fácil. Nesse mundo, tá ótimo. Os outros colegas estão dizendo exatamente o contrário. Eu estou ficando aqui meio perdido, Jesus. Porque os outros estão dizendo que é isso aí mesmo, é aquilo lá. Fala, meu filho. Ari, nós temos eu pelo menos penso assim, o que está sendo pregado por aí é somente uma adoração horizontal. É o que a sua vista alcança, não é o que a fé alcança. Porque a nossa adoração ela tem que ser vertical para ter efeito no horizontal. Eles querem somente que o horizontal tenha efeito, chega do vertical. O vertical a gente não sabe. Pode ser que responda, pode ser que não responda. Então vamos ficar no horizonte aqui que a gente resolve o nosso problema. Eu espero que você esteja certo, porque se você estiver certo, pelo menos é adoração. Então eu espero que você esteja certo mesmo, de coração eu espero, que aí pelo menos é adoração. O meu medo hoje é se ainda é adoração, se já não é idolatria pura e simples e chega. Esse é o meu grande medo hoje. Mas eu fiquei feliz em ouvir você, porque pode ser. Inclusive vou orar para que seja isso. Porque seria menos ruim, pelo menos, né? E vamos ver se uma hora eles chegam no vertical. Está aberto para o vertical, pelo menos. Mas o que eu quero deixar entender é o seguinte, que o horizontal não anulou o vertical. Então estamos perdidos mesmo. Porque ali, o que o pessoal cristão espera? Não que Deus já fez, mas que Deus faça alguma coisa para resolver o problema deles. Mas o nosso problema já foi resolvido. Exatamente, então nós estamos perdidos mesmo. Não deu para melhorar. Não deu para melhorar, então perdeu mesmo, tá certo. Agora ficou claríssimo, dançou. Essa turma, tá todo mundo dançando de graça, e nem é a arte do Alexander, né? É só dançou. Então, essa é a fala do nosso irmão, e ele diz assim: vamos seguir Jesus, que viu isso tudo e entendeu que é isso que tinha de fazer. E ele falou, e ele diz assim: vocês ainda não lutaram contra o pecado, vocês ainda não resistiram ao ponto de ter o próprio sangue derramado. Mas já vos esquecestes do encorajamento que ele fala convosco como filhos. E do que ele está falando aqui? Ele está falando dos mártires. Os mártires são aqueles que disseram que diante do inimigo que disse, é isso, ou vocês me adoram, vou para o martírio. E eles disseram, então nós vamos para o martírio. Pronto. Então nós vamos para o martírio. Porque nós não vamos adorar você. Que é a fala de Daniel, é a fala de Ananias, de Misaías, de Azarias. Então nós vamos para o martírio, porque nós não vamos adorar você. Simples assim. Então, que o Senhor nos ajude na adoração e que o Senhor nos faça ver finalmente que Ele não está fazendo juízo moral. Ele está dizendo para você, escuta, você é adorador, é meu adorador ou não? Você quer que as pessoas me vejam ou não? Você se entende como uma pessoa
que recebeu o privilégio de me transmitir para outras pessoas ou não? Se você entende que recebeu o privilégio de me transmitir, de me fazer visto para outras pessoas, então faça isso. Eu ajudo você. Eu já estou em você para você poder viver de mim. Você está pensando que eu estou chamando você para viver para mim? Não, eu estou chamando você para viver de mim. Eu vou ser a sua força. Eu vou ser o seu poder. Eu vou ser a sua capacidade. Não é para você viver para mim. É para você viver de mim. Você não entendeu ainda que eu não preciso de ninguém vivendo para mim? Eu não estou com problema. Eu não preciso de ninguém vivendo para mim. Eu estou me oferecendo para que você viva de mim. Eu sou a videira verdadeira. Eu é que tenho a vida. Eu estou oferecendo para você a possibilidade de viver da minha vida. Com a minha vida. Pela minha vida. Você está entendendo? Então, quando a barra estiver pesada, clama pela manifestação da minha vida em você. Clama pela manifestação. Não, você clama pelo comportamento. Não clama pelo comportamento, clama pela vida. Porque o comportamento é o resultado da vida. Quando Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio, ele não estava fazendo uma pesquisa no coração de ninguém. Ele estava dizendo, encha o seu coração da coisa certa. Estava te dando uma dica, estava me dando uma dica. Encha o seu coração da coisa certa, porque você só vai falar o que é certo. Não, a gente fica dizendo, será que meu coração... Não faça isso. Só clame pela vida dele. E é isso que ele está dizendo. Eu estou me oferecendo para que você viva de mim. Eu não preciso de ninguém vivendo para mim, meu filho. Eu não estou precisando ser completado. Está entendendo? Mas você precisa. Então eu estou oferecendo a minha vida para você. Viva da minha vida. Quando você estiver lá diante da possibilidade da idolatria, e quando é que você está diante da possibilidade da idolatria? Na hora que você vai falar com o seu filho, você está diante da possibilidade da idolatria. Na hora que você vai decidir sobre como vai falar com o vizinho, você está diante da idolatria. Na hora que você vai decidir como negociar, você está diante da possibilidade da idolatria. Na hora que você está decidindo como vai conviver, você está diante da possibilidade da idolatria. Clama a mim e responder-te-ei. Invoca a minha vida. Pede socorro. Diga, Senhor, assume o controle aqui, que a tua vida flua. Você vai se surpreender. Você vai se surpreender se você começar a fazer isso. Porque o Senhor está perto de todos os que o invocam. Você vai se surpreender. O que normalmente a gente tem feito é a gente idolatra primeiro quem não é Deus e depois pede perdão. Tá bom, o Senhor perdoa mesmo, ele é legal. Mas eu não sei se você já se cansou disso. Eu me cansei. Eu me cansei de ter toda hora de pedir perdão. Não é possível ter a vida do Senhor fluindo? Aí ele diz,
É possível, invoca-me. Me chama. Senhor, vem comigo aqui, que esse negócio vai ficar feio. O diabo está dizendo que eu tenho de quebrar a cara desse sujeito. E é assim, o diabo está dizendo para eu quebrar a cara desse sujeito e ele está fazendo de tudo para ter a cara quebrada mesmo. Então, eu vou precisar do Senhor, porque eu não quero adorar ninguém além de Ti. E aí eu preciso da Tua vida. Eu preciso da Tua vida. Porque a sugestão já me apareceu aqui. A sugestão já me apareceu. E às vezes eu estou falando com uma pessoa que já aceitou a sugestão também, porque ela vem para provocar mesmo. E assim, às vezes eu já até conversei com a pessoa disse, não, tá bom, não vai acontecer mais. Besteira. Vai. Porque essa pessoa ainda não aprendeu que é uma questão de idolatria. Ela acha que é porque tem razão, que é uma questão de decência, é uma questão moral, é uma questão ética, é uma questão de, afinal de contas, eu não sou palhaço de ninguém, é uma questão de honra pessoal, questão de reputação, e as Escrituras dizem, é uma questão de idolatria, de adoração. Tudo isso que você está falando aí não existe. O que existe é adoração. Não terás outros deuses diante de mim. E é isso que o livro de Hebreus está dizendo. Senhor, mas eu tenho certas carências que não são satisfeitas pelo método da adoração correta. Então eu estou indo para a adoração incorreta. Estou indo para a idolatria. E ele diz, isso não vai satisfazer você, vai só viciar você. E quando você acordar, você é só um escravo. Só uma escrava. Isso não vai abençoar você. Você está pensando que vai? Não, não vai. Não vamos fazer o seguinte? Clama a mim. Me chama. E eu vou dar um jeito nisso aí. Fica tranquilo que eu dou um jeito nisso aí. Mas você precisa decidir se é comigo que você vai resolver isso. Entendeu? Isso chama-se adoração. Que a gente transformou em cantar e elogiar Deus. Que é legal. Tem de cantar e tem de elogiar Deus mesmo. Mas isso não é adoração. Isso é louvor. É o dia a dia. Adoração é no dia a dia. Amém? Amém. Então tá bom, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a unidade da Trindade, a comunhão preciosa do Espírito Santo, seja com cada um dos irmãos, com cada uma das irmãs, com o povo de Deus, e que atinja toda a humanidade como Deus prometeu a Abraão. Aê, Carmen, então manda abraço.